Efésios 4:14 diz assim: o propósito é que não sejam mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados de um lado para outro, nem jogados de um lado, de cá para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçam em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Jesus, muito obrigado por mais esse dia. Nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade, Senhor, de podermos nos reunir, adorar ao Senhor, engrandecer o teu nome, entoar palavras de adoração a ti. E também, Pai, por esse momento onde nós lemos a tua palavra, compartilhamos aquilo que foi gerado aqui de alguma maneira. Te pedimos que o Senhor venha aqui, continue aqui, atuando na nossa mente, no nosso coração, que os nossos ouvidos, os nossos olhos, o nosso entendimento esteja aberto para ouvir aquilo que o Senhor tem para ouvir, tem para falar essa manhã aqui, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria ler mais um texto com vocês. Está lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 7. Lá no finalzinho já da Bíblia, quase no finalzinho. 2:7. Diz assim, só esse versículo, tá? Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Na outra versão, acho que é a mesma versão que vocês têm aí, né? Mas livrou Jó, homem justo, que se afligia com os procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Amém. Eu queria falar um pouco aqui, hoje, sobre Ló. Quem foi Ló, né? Eu vou dar um resumo aqui. Ló, ele era parente de Abraão, sobrinho de Abraão. Então a gente está falando lá no comecinho da Bíblia, lá em Gênesis. Deus um dia aparece para Abraão e fala para Abraão: Abraão, sai da tua casa, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai andar, vai caminhar para um lugar que eu vou te mostrar e você vai ser pai de multidões. E Abraão, a Bíblia diz que Abraão sai lá da tua parentela, da casa dele. E quando ele sai da casa dele, ele leva a esposa. Mas a Bíblia diz também que Ló foi com ele, né? Isso está em Gênesis, vocês terem a Bíblia já, a gente vai ler alguns trechinhos. Lá em Gênesis capítulo 12. A gente vai lá para o comecinho da Bíblia. Gênesis capítulo 12, versículo 1, né, vai dizer exatamente o que eu acabei de falar aqui. Diz lá, né, quando Deus chamou Abraão, o convite foi... Cadê? Cadê? Presta aqui. Então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do teu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. E aí lá no versículo 4 vai dizer assim, olha: partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e foi Ló com ele. Pedro vai classificar, né? Vai classificar, ótimo, mas vai dar um adjetivo a Ló como homem justo. E aí esse é um ponto importante aqui, porque se a gente correr para o final da vida de Ló ali, né? Toda a história de Ló, e eu quero falar um pouquinho dela, aqui eu não vou ler, mas depois leiam em casa,
partir do capítulo 12 de Gênesis até o 19 ali, vai contar Abraão e um pouquinho de Ló. Mas a gente vai ver que a promessa foi de Abraão e Ló foi junto. Até então, até aí, a gente não vê nenhum problema nisso. Isso, né, caracteriza até como uma fidelidade ali da família. Nossa, meu tio vai embora, eu vou junto com ele, eu vou, sabe, viver isso daí. E tá tudo bem. Mas aí, ao longo da história, a gente vai ver que não era só isso. E a gente também vai entender um pouquinho hoje que ser justo, ser uma pessoa boa, não significa muita coisa. E é isso que eu quero falar um pouquinho aqui essa manhã. Bom, vamos lá. Ló, a Bíblia diz ali no versículo 4 que nós lemos que Abraão saiu, obedeceu a Deus, e a Bíblia diz assim, a Bíblia não diz assim, e Abraão chamou Ló para ir junto. A Bíblia diz, Ló foi junto. E Ló também foi. Tipo assim, cara, eu vou. E eu não quero desgastar muito lendo aqui, mas a vida de Abraão era assim, toda vez que ele saía, ele chegava em um lugar novo, ele chegava naquele lugar, e a Bíblia diz que ele levantava um altar ao Senhor. Então ele chegava em uma cidade, ele saiu de lá, montou tenda em um lugar, ele ia e levantava um altar ao Senhor. Ele ia para outro lugar, ele ia e ele levantava um altar ao Senhor. E por muito tempo, por um bom tempo, a gente vê que esse caminhar ali no deserto, depois eles foram para o Egito, numa época que estava uma seca tremenda, e a Bíblia diz que eles prosperaram muito. Que Abraão conseguiu muitos gados, muitos animais, muitos servos, e Ló, que estava junto com ele, também conseguiu muita coisa. Então a gente vê aqui que assim, quando nós estamos debaixo de um caminhar, quando nós estamos debaixo de um direcionamento de Deus, as coisas fluem. E aí não estou dizendo aqui só financeiramente, não, estou dizendo em todas as maneiras. A gente já falou várias vezes aqui de ter paz, de conseguir, sabe, outras coisas muito além de prosperidade. Mas a gente vê que, sim, quando nós estamos debaixo de uma direção de Deus, Deus ele nos ajuda. Ele está diante da gente, ele vai à nossa frente. E por muito tempo ali, por um bom tempo, a estimativa é que Abraão tenha recebido ali a promessa aos 70 e poucos anos, 75 anos, e até os quase 99 anos, Abraão e Ló andaram juntos. Andaram juntos ali, durante esses quase 15 anos, aí por volta de 15 anos, eles prosperaram. E a Bíblia diz exatamente isso, que os dois ficaram tão grandes, assim, em questão de números de animais, em questão de servos, que se eles ficassem numa mesma terra ali, na hora que eles acampassem, aquela terra não ia conseguir suprir a necessidade dos animais e das pessoas que viviam ali. A ponto de chegar um momento que eles começaram a brigar, não Ló e Abraão, mas os servos de Ló com os servos de Abraão. E aí entra um ponto importante. A gente pode até começar a nossa caminhada de fé debaixo da visão, debaixo do direcionamento de uma outra pessoa. E aí eu quero ser muito cirúrgico nisso, para não parecer heresia, por favor. A gente vai começar na fé, a gente vai conhecer a Cristo, a gente vai conhecer a Deus, e obviamente nós fazemos parte de uma igreja, normalmente, de uma reunião, né? Teremos irmãos, teremos pastores, teremos irmãos ali que direcionam a palavra, etc. E está tudo bem. E por um período, quando nós chegamos a Cristo, isso é importante, porque a gente vai fazer o quê? A gente vai se agarrar nas pessoas que já conhecem um pouco. A gente vai entender o que está acontecendo. Poxa, é isso, esse é o mover dentro da igreja, então eu vou fazer, assim, eu quero buscar, eu quero conhecer, eu vou conhecer uma música, eu vou direcionar. E com Ló foi assim. Ló passou um bom tempo ali da sua vida, depois que saiu da terra que eles viviam, com Abraão. Um homem, como eu disse, que a cada momento que parava, levantava um altar para o Senhor. E consagrava ao Senhor. E falava ao Senhor. Mas aí a gente vai ver uma diferença muito grande. E aqui é o ponto dessa manhã. Quando chegou o momento de decisão na vida de Ló e de Abraão,
aquele que não estava sendo direcionado por Deus não podia tomar a melhor decisão na vida dele. Da mesma maneira, se a gente não está direcionado por Deus, por melhor que seja o caminho, se ele não for o caminho do Senhor para a nossa vida, não vai ser bom. E aí a gente vai ler isso lá em Gênesis capítulo 13, se vocês quiserem acompanhar aí, versículo 10 e versículo 11. Então chega um momento que os servos de Abraão e os servos de Ló começaram a brigar entre si, e aí Abraão chega para Ló e fala assim: Ló, a gente vai ter que separar, cara, a gente está muito grande aqui. E aí fala: e aí, para onde cada um vai? E aí o versículo 10 diz assim: Ló levantou os olhos e viu uma campina do Jordão, bem irrigada, como o jardim do Senhor. Né? E aí, então, Ló escolheu para si toda aquela campina do Jordão. Ele olhou para um lado, viu deserto, insegurança, olhou para o outro, lá, verdinho, com água, bonitinho, falou assim: eu quero aqui. E Abraão falou assim: vai lá, tá tudo bem, pode ir. Em nenhum momento a gente vê Ló chegando para o seu tio, que deveria ser ali um líder para ele, sabe? Alguma pessoa experiente, fala assim: tio, o que você acha? Tio, a gente está andando junto, eu sei que você tem intimidade, e eu vou dar um passo além disso, mas não tem. E um segundo ponto mais crucial eu vejo: Ló não consultou a Deus em nenhum momento. Em nenhum momento Ló virou e falou assim: tá bom, eu sigo ao Senhor, o mesmo Senhor do meu tio aqui, o que será que o Senhor quer de mim? Ele escolheu pelos olhos. Ele escolheu porque ele achava que era bom. E aí a gente vai, né, quando a gente começa a ligar as coisas, a gente vai ver lá em 2 Coríntios 5:7, Paulo falando assim: nós que conhecemos a Deus, a gente não vive, nós vivemos pela fé. Aliás, nós vivemos pela fé e não vivemos por aquilo que a gente vê. A gente não vive por aquilo que a gente vê, mas a gente vive por aquilo que a gente confia que Deus pode fazer. Então, a gente tem que compreender que muitas decisões da nossa vida, elas acabam se tornando erradas porque nós não estamos tomando a decisão da maneira certa. A gente não está consultando quem nós deveríamos consultar. Nós estamos só tomando por tomar. Ah, ficou difícil aqui, o que eu faço agora? Sei lá, eu vou procurar uma coisa mais fácil. Eu vou... E de novo, pode ser que seja algo bom. Não precisa ser ruim. Mas aí, se a gente continuar a história, a gente vai ver que essa decisão de Ló afastou ele dos caminhos de Deus. Quando a gente vai ver lá, a gente vai entender que essa campina verdinha, linda e maravilhosa, ela ficava muito perto ou em volta de duas cidades terríveis que se chamavam Sodoma e Gomorra. E aí quando nós vamos ler lá primeiro, lá a sequência aqui no versículo 18, vai dizer assim, né? Olha, que Abraão montou as suas tendas e construiu ali um altar ao Senhor. Enquanto Ló armou as suas tendas perto de Sodoma e Gomorra. Ló não tinha entendido ainda o que ele deveria fazer. A culpa era de Abraão? Pensa comigo, não. Abraão deu exemplo. Não tenho dúvida disso. A Bíblia é clara, dizendo assim, a cada instante que ele parava, ele abria, levantava um altar, entregava ali, né, um incenso ao Senhor, entregava ali algo para o Senhor. Cara, e Ló viveu isso. E Ló não aprendeu isso. E Ló achou que por ele estar no meio, estava bom para ele. Só que quando há essa ruptura, quando Abraão vai para um lado, junto com o altar que estava dentro dele, e Ló vai para o outro, ele não leva o exemplo do tio. Ele simplesmente vai viver a vida dele. E se a gente olhar aqui, nesse versículo 12,
Ló arma perto de Sodoma e Gomorra. Lembre-se dessa palavra. Ele arma o seu acampamento pertinho de Sodoma e Gomorra. Aqui a gente vê que Abraão continuou buscando a Deus, não importa onde ele estava. E Ló, ele buscou conforto. Assim, não tem nada de errado de querer conforto. Entendam isso. Não tem nada de errado de a gente querer coisas boas para nossa família. Ló estava olhando ali para aquele lugar, olhou para a família dele, olhou para os servos dele, olhou para os animais dele e falou, poxa, visivelmente falando, um lugar que tem água e grama, né, e pastagem é o melhor lugar, visivelmente. Mas a decisão não deveria partir só dele. Deus podia ter falado assim, Ló, vai para lá. E Ló ir para esse mesmo lugar, mas debaixo de uma direção de Deus. Sabe, com o coração certo. Mas quando ele vai, sem consultar, quando ele vai, a primeira coisa que ele faz é armar um acampamento e seguir a vida dele, procurando ali um conforto. Não tinha altar. Sabe? E isso aqui, gente, me remete muito, trazendo para a vida prática, que eu acho que é o que mais importa para nós aqui. É o que a gente sempre fala. Deus, ele não está só aqui na hora do momento do culto, sabe? Não é aqui que a gente vai montar um altar para ele. Aqui a gente vai se reunir para adorar em conjunto, em comunhão, e depois, até o final, eu vou chegar na importância desse momento aqui. Mas o altar verdadeiro a gente vai construir lá, entre nós e Deus. O altar no Antigo Testamento, ele significava o quê? Um momento onde eu parava para adorar a Deus. Então eu ia ali, eu sacrificava um animalzinho, eu ia ali, queimava um incenso, e a Bíblia diz que esse cheiro, né, ele subia como um aroma agradável a Deus. Sabe, isso era uma forma, lá atrás, de adoração a Deus. Só que quando a gente vai olhar para nossos dias de hoje eu não preciso mais catar um monte de pedrinha, colocar uma em cima da outra, eu não preciso mais catar um animalzinho, colocar lá, não, eu vou fazer isso para almoçar, lá no churrasco, eu não preciso mais, isso não tem nada a ver com... Agora, o que o Senhor espera de altar é a minha vida, é o que eu posso entregar para Ele. Sabe o que é mais maravilhoso? Davi, né, um cara que veio lá atrás, no Antigo Testamento, ele já entendia isso. O Salmo 141, depois leio em casa também, verso 2 vai dizer assim, olha, seja a minha oração como incenso diante de ti, e o levantar das minhas mãos como oferta da tarde. É isso que o Senhor espera de nós, que a nossa vida seja um altar para Ele. E ontem eu estava lendo algo que eu, infelizmente, não vou lembrar o autor, que não é bíblico, né? Eu vi alguém falando sobre altar, e ele estava falando assim, é inevitável que nós levantamos o altar todos os dias. A gente só precisa entender para quem a gente está levantando esse altar. É isso. Voltando para o exemplo de Ló. Ló não estava levantando o altar para o Senhor ali com pedras, mas ele estava indiretamente levantando o altar para ele mesmo, para um conforto, para uma vida mais fácil, mas não era para Deus. A equação não envolvia Deus, entende? Enquanto, de novo, Abraão ali, olhando para qualquer coisa, chegava num lugar, levantava o altar para o Senhor, consagrava aquele lugar, abençoava aquele lugar. E aí quando a gente vai chegar, a vida passa, um monte de coisa acontece lá na história de Abraão e de Ló. Quando a gente chega lá no capítulo 19 já, a gente vai descobrir que Ló não estava mais perto de Sodoma. Ló já estava em Sodoma. Ele morava em Sodoma. Ele fazia parte de Sodoma. Então assim, de novo, se a gente não está levantando um altar para o nosso Deus, com a nossa vida, você pode ter certeza que a gente está fazendo alguma coisa errada. E aí, não, hoje eu estou aqui, mas eu não estou lá. Eu estou mais ou menos. Vai passar um tempo e a gente não vai perceber. Mas daqui a pouco, a gente não vai estar mais só cercando Sodoma, a gente vai estar dentro de Sodoma. E Sodoma aqui na Bíblia, para todo mundo lembrar e entender, eu vou de novo resumir um pouquinho da história aqui, até a gente chegar onde eu quero. Chega um certo momento ali, próximo do capítulo 19, 18, 19,
Deus desce dos céus, junto com seus anjos ali. E ele encontra Abraão. Ele reforça a promessa com Abraão. Ele fala, agora eu vou descer, porque a maldade de Sodoma e Gomorra chegou até mim. E eu vou destruir essas cidades. O negócio era tão perverso, mas tão ruim, a ponto dos anjos descerem ali, naquela cidade. E eles chegarem na cidade. E os homens daquela cidade quererem ter relações com os anjos. E Ló, de desespero, entenda, olha a posição de Ló aqui. Em nenhum momento está dizendo que Ló, ele se rendeu a Sodoma e Gomorra. Em nenhum momento está dizendo que Ló foi perverso como aquelas pessoas. Pedro classifica Ló como um homem justo, um homem bom, no lugar errado, sem o altar certo. É exatamente esse ponto. Ser bonzinho, ser justo, não significa absolutamente nada. A gente pode ser aqui, né? Na nossa terra aqui, a gente é bonzinho, a gente é legal, com todo mundo, com o vizinho, bababá, ok. Mas ser bonzinho, gente, não nos leva para perto de Deus. Ser justo, olha só, Ló, um homem justo morando dentro de Sodoma, ia ser destruído. Sabe quem intercede pela vida de Ló? Quem tinha o coração no altar. Abraão. Abraão sabia que Ló e a família moravam lá. E aí Abraão falou assim para Deus, Deus, mas se tiver, assim, alguns justos lá, você ia destruir tudo? Deus fala, não vou destruir a cidade se tivesse. E aí Abraão começa a conversar com Deus. E de repente Abraão fala assim, olha, se tivesse 10 justos assim, o senhor destruía a cidade? Deus fala, não, eu não destruí a cidade. Mas Deus não conseguiu encontrar 10 justos ali. E aí os anjos descem. E quando eles vão destruir aquela cidade, a Bíblia diz que, lembrando Deus de Abraão, livrou Ló, desculpa. De novo, a justiça de Ló. E se eu falar Jó de novo, entendam que é Ló, tá bom? Jó nem tá nessa jogada toda ali. Eu devo ter falado um monte de vezes já, né? É isso, Ló. É, isso aí. Jó igual a Ló neste dia, tá bom? Não adiantava Ló ser justo. Não adiantava Ló não ter se misturado com Sodoma. Não adiantava Ló ainda ter as suas filhas guardadas para o casamento como tinha. Não adiantava. Ló estava no lugar errado. Ló, voltando para o nosso dia a dia, gente, Ló só participava do culto, entende? Mas não tinha altar com Deus. Não tinha comunhão com Deus. E essa comunhão com Deus que vai nos livrar no dia mau não é participar de culto. Não é. O que vai realmente nos fortalecer no dia da angústia vai ser a gente ter comunhão com Deus. E aí, continuando a história de Ló, Deus lembra de Abraão e fala, eu vou livrar Ló. E aí os anjos chegam para Ló e falam assim, Ló, pega a tua família, cara. Corre daqui. Porque a gente vai destruir essa cidade. E aí, Ló vai falar ali com os genros dele que iam casar com as filhas. Eles falam, vai nada, tchau. Ló pega as filhas, a esposa. E aí os anjos falam, corram para as montanhas. Sabe o que Ló responde? Para as montanhas não. Posso ir para aquela outra cidadezinha ali? Entenda o perigo, gente. Entenda o perigo de uma vida sem entender a direção de Deus. Cara, Deus mandou o cara ir para as montanhas. E aí ele fala assim, sabe por quê? Nas montanhas vive um povo lá meio estranho. E eles vão querer me matar. Ele não estava entendendo que ele ia morrer. E aí, de novo, né, resumindo aqui, os anjos olham e falam assim, tá bom, olha, por você, Ló, eu não vou destruir essa cidadezinha aí. Corre para lá, mas não olha para trás. Decisões erradas por medo levam à destruição.
Sabe o que aconteceu? A mulher de Ló olhou para trás e morreu. Virou lá uma coluna de sal. Morreu. Ah, mas porque ela olhou para trás? Não quero nem entrar nesse ponto aqui. Mas, para mim, o ponto principal aqui é a falta de direcionamento de quem deveria ter esse direcionamento, que era Ló. Se a gente olhar friamente, a mulher foi uma vítima pela falta de altar de Ló. E é aqui não só para homens, mas para todos nós aqui, porque temos as nossas responsabilidades, nós precisamos ter o nosso altar com Deus. Porque aí sim as decisões vão ser tomadas pelo motivo correto. Cara, Ló não deveria ter tido medo de absolutamente nada. O anjo está mandando eu ir para a montanha, eu vou para a montanha. Por quê? Porque eu sei que ele está me mandando, ele vai me guardar lá. Corre! Talvez a esposa dele não tivesse morrido. Talvez, né? Por favor, não quero inventar nada aqui, mas corre. Agora, a partir do momento que eu estou indo para outro lugar, muda tudo. Mais uma vez, Ló toma uma decisão sem altar. Olhou a campina, achou lindo, foi. Entrou na cidade. Sai daí. Para onde que eu posso ir para minha família continuar confortável? Não quero conforto. Eu quero Deus. Talvez aquela montanha fosse o lugar onde Deus tinha preparado para tratar e cuidar de Ló, para que ele entendesse realmente quem ele deveria ser com Deus. Mas ele preferiu, mais uma vez, buscar conforto. E perde. Sabe o que é pior? Ele vai para essa cidadezinha chamada Zoar. E passado algum tempo, a Bíblia diz que ele teve que correr para as montanhas. E morar numa caverna. Escondido de todo mundo. E nessa caverna, ele perde a dignidade como família. Ele se embriaga. E o resultado disso nascem das filhas de Ló, de um incesto com o pai, 2 povos terríveis, que iam ser terríveis para o povo de Israel, os moabitas e os amonitas. Moloque foi um dos deuses criados por esse povo, onde a gente vai ver na história de Israel que eles caíam em idolatria nesses caras. Olha só. A gente vai ver Jesus falando desse cara lá no Novo Testamento. Olha a gravidade das nossas atitudes, das nossas ações hoje, para o futuro dos nossos filhos. Sabe, são decisões impensadas ou mal pensadas que inevitavelmente um dia, se nós não colhermos, alguém vai colher. Agora, quando a gente toma as decisões baseadas em um altar, elas são diferentes. Se a gente vai continuar a vida de Abraão ali, Abraão, chega ao ponto, eu não vou entrar aqui nesse detalhe aqui, mas de um dia Deus falar para Abraão, vou te dar o filho, demorar para dar o filho, demorar no tempo de Deus, né, eu digo, né, mas dar o filho, Isaac, o filho da promessa, e Deus falar, agora sacrifica o teu filho. Para alguém que não tinha altar, talvez não faria, correria, ia para as montanhas, ia para a caverna, fala, não, meu filho, não posso, preciso de conforto. Mas de novo, Abraão conhecia altar, sabia o que era adorar a Deus. Então assim, eu imagino quão difícil foi para Abraão ter que deitar Isaac numa pedra, levantar um altar e entregar o filho dele ali. Quão louco, e aí dá pra gente fazer uma outra ministração só sobre isso aqui. Mas Abraão entendia o que era altar, o que era adoração.
E quando Isaac pergunta assim, pai, tô vendo o altar, tô vendo a lenha, cadê o bichinho, cadê o cordeiro? A resposta dele é, o Senhor vai preparar. Eu não posso, eu posso fazer a minha parte. A minha parte é construir o altar. A minha parte é trazer a lenha. Daqui para diante, o que vai acontecer é com Deus. E aí a gente vai conhecer Abraão, o pai da fé, sabe? Abraão, o pai de multidões. Aí a gente vai entender, sabe? Porque Deus olha para Abraão e vê um homem realmente íntegro ali. Por mais que ele tenha errado na vida dele também, e de novo, outro dia a gente pode falar só sobre isso. Mas a gente vai entender por quê, mas de novo, a vida dele era um altar para Deus. E só para a gente ir para o finalzinho aqui. Enquanto a gente estiver vivendo uma fé emprestada, o que é uma fé emprestada? Ok, eu tô aqui, mas eu vou na fé aqui da minha esposa aqui. Ó. Ela é uma mulher de fé. Então eu vou na dela. Oi? Enquanto a gente estiver andando na fé do outro, com uma fé emprestada, por algum tempo a gente vai colher frutos. Lembra? Ló, durante 15 anos colheu, cresceu, viveu. Mas a primeira tempestade que acontece, tudo isso cai. Então assim, por mais confortável que parecemos estar hoje, não vamos esperar a primeira tempestade vir e a gente não ter onde se segurar, porque o altar não é nosso, entende? O altar é do outro. Quando eu digo para vocês aqui, que eu já falei algumas vezes aqui assim, me tenham como pastor de vocês, e por favor, mas não dependam de mim, porque eu não sou Deus, gente. Eu sou homem e falho e erro e tenho as mesmas preocupações e dores que todo mundo tem. Dependam de Deus. Porque quando a gente olha para o homem, inevitavelmente um dia vocês vão olhar para mim e falar assim, não é possível que esse cara aí, não é. Entende? Por que não? Não é mesmo. Agora, a partir do momento que a gente entende que isso aqui, sabe, é parte de um coletivo de Deus. E aí, eu quero voltar lá no versículo onde nós começamos, que é lá em Efésios, e eu vou ler ele de novo. O propósito é que não sejam mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para lá, para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. De novo, deixa eu acabar de ler aqui, desculpa. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Olha só, o que Jesus deixou pra gente aqui. Nós somos muito mais fortes como uma igreja, como um corpo. Mas nós seremos muito fortes como um corpo se cada parte de nós fizermos a sua função. Eu não posso depender de uma outra parte do corpo para fazer a minha função. O ponto aqui é, e isso que eu queria chegar, né? Eu não queria desassociar, não, eu vou buscar Deus então na minha casa, fechar o meu quarto lá e vou... Não é isso. Não foi isso. Nunca foi isso que Deus pediu. O que Deus está falando é o seguinte, você sim precisa ter o seu quarto, a tua intimidade comigo, para que quando nós nos reunirmos como corpo, isso cresça. Entende? É isso. Esse é o cerne do negócio. Sabe, às vezes a gente desconecta uma coisa, conecta quando está outra e foca no negócio. Não. A gente tem que olhar o todo. O todo é, eu preciso buscar Deus. Por quê? Porque eu preciso. Não é porque a minha esposa precisa, não é porque o meu pai precisa, não é porque o meu filho precisa. Não, eu preciso de Deus porque eu preciso. Eu preciso conhecer, eu preciso saber, eu preciso ter o meu altar com Ele. Para quê? Para que quando eu, junto com a minha esposa, estivermos juntos, casados, honrando em família, nós criamos,
A gente cria um altar nosso de família. E aí junto com os nossos filhos, a gente vai criar um outro altar em família. E aí como igreja, a gente vai criar um outro altar de adoração ao Senhor. É uma junção de altares, entende? É uma junção de buscas aqui. E aí essa junção de busca que vai fazer as coisas funcionarem perfeitamente para Deus. Sabe o que vai acontecer se a gente caminhar por isso? Algumas frustrações, elas caem por terra. Algumas coisas que a gente olha às vezes para uma igreja, a gente olha para um homem e fala, mas não, mas isso, mas aquilo, mas a Bíblia, mais o quê, mais... Cai por terra. Cai por terra. Porque a gente vai entender que todo mundo erra. A gente vai entender que todo mundo está em um momento e teve uma vida, uma trajetória que nos trouxe até aqui e que Deus está trabalhando com cada um de nós. E aí a gente vai crescer, como disse Paulo aqui, em amor. Os meus olhos vão ser de misericórdia, vão ser de piedade, vão ser de carinho. É diferente. Eu vou olhar alguém e eu vou querer amar essa pessoa. Sabe, eu vou querer estar junto. Eu vou querer compartilhar o que tem derramado sobre o meu altar. Eu lembro de um pastor que falava que a gente precisa parar de ser chafariz e ser fonte. Chafariz é aquele que só joga água pra cima e cai em você mesmo. Mas fonte não, cara. Fonte joga água pra fora e deixa ela aí. Só que pra gente ser fonte, essa água tem que passar por nós, entende? Uma fé baseada em conveniência, ela vai nos produzir uma vida de sobrevivência. Mas quando a gente tem uma fé alicerçada em Deus, em Jesus, em comunhão, isso vai produzir vida abundante e eterna. Para a gente terminar aqui, né? Olhando para a vida de Ló, a gente vai entender o quê? É possível a gente andar com alguém que tem altar e mesmo assim a gente não construiu o nosso. Porque a gente acha que o do outro tá bom. E aí, de novo, aqui é um alerta pra gente. É muito comum a gente achar que dentro de uma comunidade o pastor tem que levantar o altar. A galera do louvor tem que levantar o altar. E eu vou estar lá só, na rabeira. Não é isso que a gente aprende. Não é isso que a gente aprende. São só funções diferentes. Mas todos temos que ter nossos altares. É possível a gente esperar, prosperar, mesmo sem estar na presença de Deus. É possível. É possível a gente ter sucesso. É possível. E eu vou mais longe. É possível, inclusive, a gente ser salvo. Mas sem um propósito. Cara, e como deve ser frustrante isso. Sabe? Então a gente tem que buscar esse propósito. Cara, qual que é o nosso propósito aqui? Já pensou nisso? Qual que é o seu propósito na Terra? Poxa, eu posso ser um crente, tá tudo bem, eu sou bonzinho, sou legalzinho, vou pra igreja, entreguei minha vida pra Jesus, tá tudo bem, show de bola. Mas será que é só isso? Será que Deus só nos chamou para isso assim? Não, Deus tem um propósito para cada um de nós. E hoje, mais uma vez, Deus nos chama para sair de uma sombra, de um altar, e construir o nosso próprio altar com Ele, sabe? Parar de viver com experiências emprestadas e ter as nossas experiências com Deus. E aí me fez questionar, né? Será que a gente está seguindo pessoas, mesmo que boas, mas a gente não está seguindo ao Senhor? Será que a gente não está buscando alguma coisa em alguém ou em alguma situação, mas quando na verdade o nosso foco devia estar em Deus?
E hoje é um dia para que a gente entenda isso e para que a gente erga os nossos próprios altares. Que a gente volte a essa comunhão com Deus. Para que a gente deixe o medo, a dependência, que a gente possa entender que Deus é acessível para todos nós. Todos nós. De novo, não é que a gente não vai se apoiar um no outro, lembra disso? Não é que a gente não vai pedir ajuda, não é que a gente não vai confiar, não é que a gente não vai ver em comunhão, mas é que a gente precisa ter a nossa comunhão com o Criador, independente do resto. Feche seus olhos por um instante aí. Esse é o momento que eu sempre falo que num culto é o mais importante. Então não deixa a mente vagar muito longe, não. É o momento onde a gente, por 1 minutinho, 2 minutinhos que a gente fica com olhos fechados, é o momento onde a gente vai conseguir refletir alguma coisa que Deus falou com a gente. Que a gente talvez possa fazer uma oração sincera no nosso coração. Que a gente possa tomar decisões que vão mudar a nossa direção. Então fale com o Senhor aí do seu jeito, fale com Deus. Entenda que Ele está acessível. Ele é acessível. A ponte que nos liga a Deus é Jesus Cristo. E a gente tem acesso a Ele. Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor fala, o Senhor continua falando. Pai, eu te peço, Senhor, aqui, por mim em primeiro lugar, eu quero construir os meus altares para o Senhor, Jesus. Preciso levantar esses altares contigo, Jesus, cada vez mais. Jesus, nos ajuda aqui. Nos ajuda aqui, papai, nos ajuda aqui, Jesus. Nos ajuda a entendermos isso, a entendermos que a importância de termos essa comunhão com o Senhor, conhecermos quem é o nosso Deus, e não só quem é o Deus de Abraão, não só quem é o Deus do pastor, não só quem é o Deus de outra pessoa qualquer, mas quem é o Deus que nós servimos. Nós não somos capazes de fazer isso sozinho, Pai. Não dá nem para te pedir ajuda, porque nós não somos capazes. Nós precisamos inteiramente do Senhor. E essa manhã aqui, eu quero mais uma vez, Pai, entregar aqui a minha vida em suas mãos e declarar que toda a minha adoração é para o Senhor, Jesus. Nos ensine, nos capacite, nos mostre o caminho que devemos andar. Não queremos tomar as nossas próprias decisões, por melhor que ela possa parecer para nós e para as nossas famílias. Nós queremos ser totalmente guiados pelo Senhor e com a convicção que se nós obedecermos ao Senhor, seguirmos o Teu caminho, estivermos debaixo das Tuas palavras, isso vai ser o melhor para a nossa vida e para a nossa família, Jesus. Muito obrigado, muito obrigado. Eu te agradeço mais uma vez pela Tua palavra, te agradeço por esse momento que tivemos aqui essa manhã. Peço que o Senhor possa nos ajudar aqui essa semana, com as decisões que vamos tomar nessa semana, com as pessoas que vamos falar, com as nossas decisões, as nossas atitudes que teremos nas nossas casas, no nosso trabalho, que sejam para glorificar o Teu nome e que a gente possa se lembrar que devemos levantar altares em todas as áreas da nossa vida, Pai, para o Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém, Jesus. Amém.